Good evening. I'm Natalie Harp, a formerly forgotten American from California. I'm not dying from cancer anymore thanks to President Trump. I'm living with cancer. Eu sou Sara de Melo Rocha e está com o Hoje. O seu dia começa aqui. Hoje, dia 20 de agosto de 2026, quem é Natalie Harp, conhecida como a impressora humana e que está sempre ao lado de Trump? É uma história viral nos Estados Unidos e começou com estas declarações. He doesn't want to do the job. He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the Emir of Qatar. Ouvimos Jon Ossoff, senador democrata dos Estados Unidos, num comício. Ele diz que Trump só quer saber de construir o seu salão de baile e de viajar com Natalie. Mas quem é Natalie? Ele está a falar de Natalie Harp, assistente executiva do presidente dos Estados Unidos e que tem chamado a atenção pela proximidade com Donald Trump. Trump basically just says, Natalie, get me this, or Google this. She's just totally devoted to him. Aqui ouvimos o jornalista do The New York Times, Jonathan Swan, a explicar que Natalie é uma espécie de dá cá isso de Donald Trump. Ela nunca tira folgas, acompanha Trump para todo o lado, troca mensagens com líderes mundiais em nome do presidente, é responsável por escrever nas redes sociais com Trump a ditar e já ganhou uma alcunha, a impressora humana. E porquê? Porque costuma carregar uma impressora portátil para que Donald Trump possa ler tudo em papel. E é precisamente o papel de Natalie Harp que está agora a ser cada vez mais questionado e escrutinado nos Estados Unidos e levanta o debate sobre as pessoas que Trump escolhe para o acompanhar, que poder têm estas figuras e o que nos revelam sobre a forma como Donald Trump governa. É sobre isso que conversamos com Pedro Guerreiro, jornalista que foi correspondente do Público nos Estados Unidos e que acompanha a atualidade norte-americana. Olá Pedro, bem-vindo a Hoje. Olá Sara. Vamos então olhar para esta história e perceber porque é que ela é um fenómeno neste momento. Comecemos pelo início e sobretudo por quem transformou Natalie Harp numa espécie de breaking news, que é, estou a falar de Jon Ossoff, o senador democrata, que tocou neste tema. Quem é que é ele? Como é que isto surgiu? Bom, na verdade estamos a falar de dois nomes que provavelmente os nossos leitores e ouvintes não tinham ouvido falar até há poucos dias. Natalie Harp e Jon Ossoff. Jon Ossoff, que é quem transforma essa história, como tu dizes, numa espécie de breaking news, é um senador democrata pela Geórgia e ele, durante o discurso de campanha, porque estamos agora a entrar na fase das eleições intercalares, durante uma ação de campanha, ele, ao criticar a má governação de Donald Trump, diz que Trump está mais interessado em passear no seu palácio voador com a Natalie Harp do que em governar, do que em responder às necessidades dos norte-americanos. Quem é Jon Ossoff? Então, quem é este senador? Porque é que Trump lhe deu tanta atenção e porque é que nós lhe damos também atenção? A Geórgia é um dos estados que o Partido Democrata está obrigado a não perder agora em novembro, se quer acalentar a esperança de reconquistar o Senado em novembro. E a Geórgia é ao mesmo tempo um dos estados considerados mais vulneráveis a uma derrota, ou seja, a uma conquista por parte do Partido Republicano, a par, por exemplo, do Michigan. Jon Ossoff tem tudo a ganhar e tem tudo a perder nestas eleições intercalares. Se ele ganha terreno também para, em 2028, provavelmente entrar na corrida das primárias para as presidenciais de 2028. Portanto, é nesse discurso de campanha que Ossoff levanta a lebre de que Trump está mais preocupado em passear com a Natalie Harp do que em governar. E qual foi a reação de Trump? Também já percebemos que o tema é sensível para o presidente norte-americano. É muito sensível se tu vires a dimensão desmesurada da resposta de Trump e da Casa Branca a essa boca, por assim dizer. Primeiro, Trump insulta Jon Ossoff, insulta também uma jornalista da CNN que o questiona na sala oval sobre as declarações de Jon Ossoff. Depois há uma conta anónima conotada com a Casa Branca que aparece no antigo Twitter a dizer coisas inenarráveis sobre essa jornalista, a dizer que os filhos dela vão ter vergonha da mãe no futuro ao ouvir esta prestação da mãe, da jornalista. Há também um assessor da Casa Branca que
dirige insultos muito pouco simpáticos a Ossoff, diz que ele é efeminado, diz que ele é um predador crónico, enfim. Mas então vamos falar da pessoa em si. Quem é que é então a Natalie Harp? Sabemos, já temos alguns elementos sobre ela, mas ajuda-me aqui a traçar um perfil desta assistente executiva de Donald Trump. Ora bem, então vamos ao bilhete de identidade de Natalie Harp. Natalie Harp tem 35 anos, é uma californiana de uma família conservadora, não tem habilitações relevantes, mas falamos dela porque o cargo dela hoje em dia é de assistente especial e executiva do presidente dos Estados Unidos e ganha já agora $150 mil por ano. Quem é Natalie Harp? É uma figura que surge na Trumposfera, por assim dizer, por volta de 2019, ou seja, no final do primeiro mandato de Donald Trump, a caminho daquela campanha que Trump acaba por perder para as eleições de 2020, surge com uma aura mitológica que é a seguinte: ela surge mediaticamente primeiro com um post viral no LinkedIn em que elogia Donald Trump e elogia especificamente a aprovação de uma lei em 2018 que lhe permitiu, enquanto doente oncológica, o acesso a uma terapia experimental que ela diz que lhe salvou a vida. Depois, como em tudo o que envolve Trump, se formos a ver os factos, o calendário não bate muito certo com a narrativa, mas enfim, ela diz que Trump lhe salvou a vida, ela tinha um cancro e conseguiu curar-se devido a uma lei aprovada por Trump. Logo, ela é transformada então numa estrela do ecossistema conservador, passa do LinkedIn para a Fox News, em que se torna comentadora residente, depois vai à Convenção Republicana de 2020 repetir o mito de que Trump lhe salvou a vida, daí parte para outro canal ainda mais extremista, que é a OANN, a One America News Network, e ela torna-se então numa comentadora da Trumposfera e numa defensora de Donald Trump. Depois, Donald Trump perde então as eleições de 2020, faz aquela espécie de travessia no deserto, constitui ali uma espécie de gabinete de guerra em 2022 em Mar-a-Lago, e quem é que aparece nesse gabinete de guerra numa altura em que não era assim tão vantajoso estar ao lado de Donald Trump? Poucas pessoas, incluindo Natalie Harp. Natalie Harp torna-se, por essa altura, uma assistente pessoal de Donald Trump. E agora ela é, já com Trump na Casa Branca, oficialmente a sua assistente pessoal. E porque é que ela é importante? Ela é o elo final de qualquer cadeia de comunicação entre Trump e o resto do mundo e o próprio governo. É Natalie Harp que dá a Trump as fotocópias dos documentos, é ela que alegadamente escreve os posts que ele dita para as redes sociais, é ela que também vai escolher os vídeos manipulados por inteligência artificial com que Trump tenta atiçar os seus seguidores e os seus críticos nas redes sociais. Ela ganhou a alcunha de impressora humana, porque é ela que anda sempre com os papéis atrás e com os computadores atrás em qualquer viagem, incluindo também ao fim de semana. E é aí que entramos num ponto sensível. Ela parece ser algo mais do que uma profissional no gabinete de Donald Trump. Mas então, o que é que isto significa? Que é uma espécie de nova Melania? Ou seja, o que é que os médias norte-americanos têm, de alguma forma, sugerido? Em primeiro lugar, e eu penso que é sobretudo através deste trabalho que começamos a falar de Natalie Harp, há um livro acabado de sair de Maggie Haberman e de John Swan, jornalistas que seguem Trump há muitos anos, até mesmo antes de ele ter chegado à Casa Branca pela primeira vez, chamado Regime Change, mudança de regime, que revela o grau de invulgaridade e de proximidade da relação entre Harp e Trump. Por exemplo, refere-se a certa altura que Harp escreve notas pessoais para Trump que dizem coisas como "só me importo contigo, you're all that matters". E há múltiplos casos testemunhados de Trump a elogiar Harp e a sua lealdade em frente a outros membros do governo. Depois, no mês passado, em julho, aconteceu um episódio muito mediático que reforçou a ideia de que Harp é especial para Trump. Durante a cimeira da NATO em Ankara, houve a informação, o risco de que podia haver um ataque contra o Air Force One, e há então aquela fuga inusitada em que Trump embarca para o Air Force One no aeroporto de Ankara,
depois sai discretamente através de uma carrinha de transporte do aeroporto para um segundo avião militar, isto tudo às escondidas da sua própria comitiva. Quem é que vai nesse avião militar? Vai Donald Trump, obviamente, vai Natalie Harp, vai um guarda-costas pessoal de Trump e vai Dan Scavino, um dos conselheiros políticos mais próximos de Trump. Mas, portanto, Harp está no círculo mais próximo de Trump, até nestes casos de vida ou morte, porque era isso que estava em causa. Trump temia que fosse alvo de um ataque iraniano, salta para outro avião e deixa toda a sua comitiva, incluindo, por exemplo, Marco Rubio, no avião presidencial no Air Force One. Portanto, é a partir daí, entre o livro de Maggie Haberman e o episódio de Ankara, que começa-se a reforçar esta insinuação agora intensificada, ou pelo menos divulgada por John Ossoff, de que há ali uma ligação especial. Agora, a questão de Melania Trump. Melania Trump, há uma relação estranha entre a primeira-dama e o presidente norte-americano. A primeira-dama raramente é vista em público. Este ano, segundo contas da NBC News, Melania Trump participou em atos públicos apenas metade do número face ao mandato anterior, por esta altura, ou seja, Melania não exerce sequer a sua função pública de primeira-dama, ninguém a vê. Aliás, o último grande momento público de Melania Trump é por volta de abril, quando ela, com 1 hora ou 2 de antecedência, convoca uma conferência de imprensa para dizer que não tinha nada a ver com Jeffrey Epstein. E isso contrasta com a visibilidade de Natalie Harp. Mas também é importante percebermos qual é a verdadeira importância de Natalie Harp neste momento no contexto da Casa Branca, ou seja, ela não é a pessoa mais importante para Trump na Casa Branca, deduzo, ou espero que não seja, tendo em conta que estamos a falar do presidente do país mais importante do mundo. Eu também não acho que seja a pessoa mais importante. Eu acho que isto está a ser explorado porque a oposição entende que explorar insinuações sobre a vida pessoal de Donald Trump pode ser eleitoralmente proveitoso, embora isso seja muito duvidoso, porque se há coisa que constante na carreira e na vida de Donald Trump são insinuações deste tipo e aparentemente até agora nada disso o prejudicou politicamente. Portanto, em termos de importância verdadeira política, não parece que seja uma figura determinante no dia-a-dia da Casa Branca, para além desta questão da sua posição na cadeia de comunicação entre o presidente e o resto do governo. Quem é verdadeiramente importante na Casa Branca, para além de pessoas que são importantes do ponto de vista formal, ou seja, o vice-presidente, os seus secretários. Acho que é muito mais importante continuar a ser uma figura, por exemplo, como Stephen Miller, conselheiro de Donald Trump, que é extremamente determinante no delinear e na execução de políticas, nomeadamente na frente migratória, ou na arquitetura de toda esta deriva autoritária do atual governo, ou mesmo se quiser sair da Casa Branca e ir para uma esfera um pouco à volta, por exemplo, uma figura como Laura Loomer, que é uma ativista de extrema-direita, que durante os últimos meses tem quase assumido uma espécie de posição informal de conselheira de segurança nacional de Trump. Ela dá opiniões sobre nomeações e demissões no aparelho de segurança norte-americano. Ela dá opiniões sobre dossiês internacionais como a Ucrânia. Ela recentemente viajou a Kiev e alterou por completo uma posição que tinha anteriormente, que era de oposição ao apoio à Ucrânia. Ela agora é uma grande apoiante da Ucrânia e diz que isso está também a alterar um pouco a posição de Donald Trump em relação a Kiev. Ou seja, do ponto de vista mediático, é uma história interessante. Do ponto de vista estritamente político, eu penso que é uma figura, apesar de tudo, um bocadinho secundária. Secundária, apesar de, se pensarmos aqui bem, ela é, como tu dizias há bocadinho, ela é a ponte final para Donald Trump no que diz respeito ao envio de mensagens, por exemplo, a líderes mundiais, imprime todo o material que o presidente norte-americano precisa de ler, mas se pensarmos também na forma como o Donald Trump lida com a sua entourage e com o seu staff, é importante olharmos para esta relação entre os dois. Estou aqui a pensar também noutras pessoas, como por exemplo a Susie Wiles e a Caroline Leavitt, que anunciou a sua saída agora recentemente, têm relações muito próximas também com o presidente Donald Trump. Sim, de facto há todo um capítulo a ser escrito sobre as mulheres de Donald Trump, não é? As mulheres, enfim, que trabalham e que gravitam em torno de Donald Trump. Natalie Harp, claramente, é uma figura importante,
mas como dizes, por exemplo, Susie Wiles, a chefe de gabinete de Donald Trump, exerce aqui nos bastidores uma figura algo maternal, disciplinadora. Enfim, resta saber se é realmente eficaz ou não, porque o segundo mandato de Trump ainda parece mais errático do que o primeiro, mas Susie Wiles continua a ser muito importante para que tudo funcione de uma forma relativamente normal naquela administração. Depois tivemos Caroline Leavitt, anterior a porta-voz da Casa Branca, que foi talvez a sua mais leal e fabulista porta-voz, ou seja, mentia todos os dias para defender o presidente norte-americano. Ela sai aparentemente por razões familiares compreensíveis, ela já foi mãe. O que se escreve é que claramente havia ali alguma incompatibilidade entre esta tentativa de dedicar tempo ao filho e as solicitações permanentes do presidente. Mas aparentemente saia bem, embora, como falávamos há bocado, parece haver alguma especulação se não havia já aqui um indício de tensão entre Caroline Leavitt e outra figura feminina proeminente da administração Trump, Natalie Harp. Enfim, são questões que eventualmente vamos tentar perceber e vão ser reveladas ao longo das próximas semanas e meses. Pedro, muito obrigada por nos ajudares a entender quem é que é Natalie Harp. Obrigada, resto bom trabalho para ti. Obrigado. O que mais precisa saber hoje? O Instituto Nacional de Estatística divulga hoje a taxa de juro implícita no crédito à habitação referente a julho. É mais um retrato de quanto estão a pagar as famílias portuguesas pelos empréstimos. Em junho, a taxa implícita tinha subido, depois de vários meses a descer. Hoje vamos saber se essa inversão se mantém ou se foi apenas pontual. Está a decorrer na Mongólia a COP das Nações Unidas para o combate à desertificação. A conferência junta mais de 10 mil participantes, incluindo delegados dos 197 membros da Convenção, com o objetivo de encontrar soluções para os desafios da desertificação, degradação dos solos e seca. Começam hoje em Cascais. As festas do mar decorrem até dia 30 de agosto, na Baía de Cascais, com destaque para as atuações de Carlão, Daniela Mercury, Marisa Liz, David Fonseca e Diogo Pissarra. Por hoje é tudo. Neste episódio ouvimos sons da CNN, a banda sonora original é da Margarida Adão, a sonoplastia é do Tiago Orato. Eu sou a Sara de Melo Rocha e estou de volta amanhã. Até lá, desejo-lhe um resto de bom dia. Hoje, o seu dia começa aqui.